Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Resolvendo e Aprendendo de Língua Portuguesa. Neste vídeo, nós vamos responder a 10 questões do assunto acentuação da banca SES Gran Rio, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso material. Antes de a gente começar propriamente a resolução das questões, eu queria rapidamente revisar com vocês algumas regras básicas de acentuação. Nós não vamos revisar todas as regras de acentuação, primeiro, porque não é o nosso propósito aqui, segundo, porque não é necessário, tá? A gente vai passar aqui pelas regras que mais aparecem em prova de uma forma mais rápida, só a título de revisão, ok? Vocês vão ver que essa revisão rápida aqui de 5 minutinhos, talvez, vai ajudar bastante a gente na hora de resolver as questões que virão a seguir, ok? Então, a primeira regra que você precisa saber, e eu tenho certeza que você sabe, porque essa regra de acentuação é a queridinha dos concurseiros, é a regra das proparoxítonas. E ela é maravilhosa, gente, porque simplesmente ela diz que todas as proparoxítonas são acentuadas. E o que é uma proparoxítona? É aquela palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima, trocando em miúdos, é a terceira de trás para frente, tá? Então, quando a sílaba tônica for a antepenúltima, a palavra será uma proparoxítona e por isso ela será acentuada graficamente necessariamente. Por exemplo, a palavra fósforo. Veja que a divisão silábica é assim, né? Qual é a sílaba tônica? Essa aqui. É a antepenúltima, né? Essa aqui é a última, essa aqui é a penúltima e aqui é a antepenúltima. Então, como a antepenúltima sílaba, perdão, é acentuada, é tônica, ela vai ser acentuada. Repetindo. Como a sílaba tônica, a mais forte, é a antepenúltima, a palavra vai ser necessariamente acentuada. Outro exemplo, rapidamente, tecnológico, né? Então, olha a divisão silábica. Nossa, eu não sou tecnológica. Tecnológico, tá? Então, veja que a sílaba tônica é essa aqui, é a antepenúltima, ou seja, é a terceira de trás para frente. Então, por isso ela recebe acento. Regra que você precisa saber, eu tenho certeza que você sabe, tá? Outra regra importante para a sua prova é a regra das oxítonas. Esta regra aqui, você precisa ter essa regra memorizada, diz que as oxítonas terminadas em A, seguidas ou não de S, E, O, seguidos aqui, E ou ES, O ou OS, e IN, com M aqui, tá? E seu plural, INS, também são acentuadas. O que é uma oxítona? É aquela palavra cuja sílaba tônica é a última. A sílaba mais forte da palavra é a última. Então, uma oxítona terminada em A, por exemplo, sabiá. Olha aqui, ó. Sabiá. Como a sílaba tônica é a última e a palavra termina em A, ela é acentuada. Uma oxítona terminada em E, Tremembé. Quem aqui está assistindo a série? Né? Então, Tremembé é acentuado. Oxítona terminada em O, Marajó? Só tô com nomes próprios na cabeça hoje, né? E para oxítona terminada em, também.
Olha aqui, ó. Também. Ok? Então, essa regra você precisa saber. Gente, preste atenção. Se as oxítonas terminadas em AE, A seguida de S, E seguida de S, O seguida de S, e EN ou ENS são acentuados, as paroxítonas com essa mesma terminação aqui não são acentuadas, tá? Então preste atenção. As oxítonas com essa terminação aqui são acentuadas. E isso quer dizer que paroxítonas com essa terminação aqui não são acentuadas. Por quê? Porque são as oxítonas, ok? Mais uma regrinha que a gente precisa saber. A regra das paroxítonas. Na língua portuguesa, as paroxítonas dominam, tá? A maior parte das palavras em português são paroxítonas. Por esta razão, elas são maioria também em acentuação. Óbvio, né? Se a gente tem mais palavras paroxítonas em português, a maior parte das palavras que são acentuadas são paroxítonas também. O que é que você precisa saber de regra de acentuação de paroxítona? Existem muitas, mas felizmente você não precisa saber de todas, tá? As que mais caem em prova são as paroxítonas, que são acentuadas, né? As paroxítonas terminadas em ditongo, ok? Então, não importa se o ditongo é oral, nasal, crescente ou decrescente. Se a palavra é uma paroxítona, o que é uma paroxítona? Aquela cuja sílaba tônica é a penúltima. Oxítona tem a sílaba tônica na última, paroxítona na penúltima, proparoxítona na antepenúltima. Se a paroxítona é terminada em ditongo, crescente, decrescente, oral, nasal, ela vai ser acentuada, tá? E o que é um ditongo? Você pode estar se perguntando. Você estudou no colégio lá o ditongo, tritongo, hiato, mas você não aprendeu o que é um ditongo. Tudo bem. Um ditongo consiste em 2 sons vocálicos em uma única sílaba. Preste atenção no que eu falei. 2 sons vocálicos em uma mesma sílaba. Eu não falei que são 2 vogais porque não existe sílaba com 2 vogais. Eu vou repetir. Não existe sílaba com 2 vogais. Todas as sílabas em português têm somente uma, exclusivamente uma vogal, ok? Não existe sílaba sem vogal. Toda sílaba tem uma vogal. Não existe sílaba com 2 vogais. Toda sílaba só tem uma vogal. Aí, antes de você me apedrejar e falar assim, mas, por exemplo, na palavra ideia, eu tenho aqui uma sílaba com 2 vogais. Você já deve estar pensando isso, né? Segura aí. Não tem nada de 2 vogais, tá? O que acontece aqui é justamente um ditongo, que eu falei a você que são 2 sons vocálicos, ou seja, uma vogal e uma semivogal, tá? Porque em cada sílaba só tem uma vogal. E qual é a diferença que você está aí se perguntando? Qual é a diferença entre vogal e semivogal? É muito simples. É a tonicidade. Então, a vogal, ela é mais forte do que a semivogal, tá? Vamos para um exemplo, porque exemplo ajuda, né? Exemplo melhora bastante. Então, aqui, olha só.
Uau! Na palavra... Veja a diferença. Pais. Eu estou dizendo que pais aqui é sua mãe e seu pai, tá? Seus ascendentes. Fale aí para você. Pais. Nós temos 2 sons vocálicos aqui. Qual desses 2 sons, o som do A ou o som do I, é mais forte? Vá, você está sozinho aí, fale. Pais. Você concorda comigo que o som do A é mais forte do que o som do I? Pois bem, o A, aqui, neste caso, o A é uma vogal. E o I é uma semivogal, tá? Ela é um pouquinho mais fraca. Pais. Eu falei para você que em cada sílaba só pode haver uma vogal. Então, aqui na palavra pais, nós temos um monossílabo. Ou seja, uma palavra composta por uma única sílaba. Porque só temos uma vogal, que é o A. O I é uma semivogal. Diferentemente, nós temos na palavra país. Estou falando do país. Brasil, Argentina, Canadá, etc. Pronuncie agora, veja a diferença. Pais, país. Pais, país. Na palavra país, você concorda que o I e o A são igualmente fortes em termos de tonicidade? Pois bem, aqui em país nós temos 2 vogais. E como você já está cansado, já está cansada de saber, se há 2 vogais, deve haver 2 sílabas. Porque em cada sílaba só há uma vogal. Então, aqui em país, nós temos isso, ó. Tá bom? Nós temos uma palavra composta por 2 sílabas. Tudo isso foi só para explicar para você o que é um ditongo. Um ditongo consiste em 2 sons vocálicos, uma vogal e uma semivogal, numa sílaba, tá? Então, vamos voltar aqui para as paroxítonas. As paroxítonas terminadas em ditongo, elas são acentuadas. Essa regra despenca em prova. Você precisa saber dela, tá? Outra regra que a gente precisa saber, a regra proparoxítona, oxítona, vamos para as regras dos ditongos, do ditongo EI, OI, tem mais um que eu não tô lembrando, eu acho que é EL. Esses ditongos abertos aqui, muito cuidado. Eles podem ou não ser acentuados a depender se a palavra for oxítona ou paroxítona. Calma, não entre em desespero, a gente vai ver um exemplo. Olha só, se esses ditongos aqui estiverem em uma... Peraí, parou. Esse aqui é meu lado homem, gente. Eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? Então, os homens são assim, né? Eles não conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo. As mulheres conseguem. Então, esse é o meu lado homem. As oxítonas... Olha, já me perdi. Se os ditongos EI, OI e EL estiverem na sílaba tônica de uma oxítona, eles vão ser acentuados. Se esses ditongos estiverem na sílaba tônica de uma paroxítona, eles não vão ser acentuados. É por essa razão que a palavra herói é acentuada. Porque, olha só, nós temos o ditongo, oi, presente na sílaba tônica de uma oxítona, ou seja, na última, né? Quando isso acontecer, a gente acentua o ditongo. Quando esses ditongos aparecerem na sílaba tônica de uma paroxítona,
Eles não vão ser acentuados. Por isso, a palavra heróico não é acentuado. Não é acentuada, perdão. Heróico. Olha o ditongo aqui. Ele está na sílaba tônica de uma paroxítona. Heróico. Heróico. Tá? Então, cuidado com isso. Cuidado com isso, porque isso também cai muito em prova. Essa regra você precisa saber. Ok? E por último, para a gente fechar as regrinhas básicas, eu vou colocar... Nossa, não sei, eu sou péssima de organização, vou fazer aqui. Eu vou colocar a regra do hiato. Você também precisa saber, tá? O que é primeiro de tudo, o que é um hiato? Um hiato consiste em duas vogais juntas na palavra, veja, não é na sílaba, porque você sabe que em cada sílaba só tem uma vogal. Então, duas vogais juntas na palavra, mas que pertencem a sílabas diferentes. Óbvio, porque cada sílaba só tem uma vogal. Vamos para um exemplo? A palavra lua. Nós temos aqui, ó, qual é a separação silábica? Lua. Tanto o quanto a são vogais. Veja que os dois são igualmente fortes. Como nós temos duas vogais, elas precisam ficar em sílabas diferentes, tá? Mas olha, as duas vogais estão uma ao lado da outra na palavra, mas como são vogais, elas ficam em sílabas diferentes. Isso é um hiato. Isso é um hiato. A regra de acentuação do hiato vai dizer que nós acentuamos, a regra de acentuação do hiato vai dizer que nós acentuamos o I e o U tônicos quando, olha os pré-requisitos, tá? Então, a gente acentua o quê? I e U, pré-requisito 1. Quando eles estiverem em um hiato e forem a segunda vogal, tá? E quando eles estiverem sozinhos na sílaba ou seguidos de S. E, por fim, não vier NH. São esses 4 pré-requisitos aí. Então, I e U tem que estar sozinho na sílaba ou seguidos de S, tá? Não pode, vou botar aqui, não pode, nossa, aparecer NH depois. Tá faltando uma, né? São 4 que eu falei. Ah, ok. I e U quando for a segunda vogal. Vamos para um exemplo, né? Que quadro nojento. Exemplo. Saúde. Veja que os 4 requisitos são preenchidos. Vamos dividir aqui. Nós temos duas vogais juntas na palavra. Aqui, ó, o A e o U. O U é o segundo, é a segunda vogal, porque a primeira é o A, né? Ele está aqui, ó. Ele está sozinho na sílaba. Ele pode estar sozinho na sílaba ou seguido de S. E depois dele não aparece NH. Ok? Mais um exemplo. Juízes. Olha a divisão silábica. Nós temos, vamos lá, preencher os pré-requisitos. O I é acentuado, a gente acentua ou o I ou o U. Aqui, ó, tá vendo? Nós temos duas vogais juntas e o I é a segunda, tá sozinho na sílaba e depois não aparece NH, aparece ZS. Olha aqui mais uma. Rainha.
Vamos dividir. O I tá sozinho. É a segunda vogal, ó. A primeira é a A. Sendo que não é acentuado porque depois aparece NH. Lembra que não pode aparecer NH. Pronto. Essas são as regras que você precisa saber para sua prova, tá bom? São as únicas? Não, mas são as principais. Agora a gente vai para começar as questões. E a nossa revisão de 5 minutos durou 20, né? Mas tudo bem, agora a gente vai bem rápido. Então, considerando-se as regras de acentuação gráfica, aqui na primeira questão, tá? Vigentes, respeita o acordo ortográfico vigente, a grafia destacada em. Então, nós queremos a alternativa correta em se tratando de acentuação, né? Regras de acentuação gráfica. Vamos para a letra A. A inclusão da disciplina Educação Financeira nas escolas tende, por fim, ao drama de diversas famílias de nosso país. Essa alternativa está errada, porque o verbo por é acentuado, tá? A gente coloca o acento para diferenciar o verbo da preposição. Por exemplo, nós temos o por preposição. Temos o por preposição, tá? Então, o por verbo, o verbo por, sinônimo de colocar, ele é acentuado. Então, por isso, a letra A está errada. B de bola. Muitas pessoas ainda não têm, hoje em dia, consciência de seus direitos no que se refere ao universo financeiro. Aqui está errada também, porque o verbo ter, conjugado na terceira pessoa do plural, do presente, do infinitivo, ele tem acento. Quando a gente tem o singular, por exemplo, ele tem um carro 0 quilômetro. Quando a gente tem o singular, o verbo ter, no presente, aqui do indicativo, tem, não é acentuado. Porém, quando nós temos o plural, ele recebe o acento. Esse acento é só para diferenciar a conjugação, singular ou plural, né? Só para diferenciar aí essa flexão de número. A pronúncia é a mesma, ok? Então, aqui, como o sujeito está no plural, muitas pessoas, o verbo tem que estar acentuado. Então, a letra B também não é nosso gabarito. Vamos para C. O cuidado com os hábitos desenvolvidos em relação ao controle financeiro precisa ser uma prática de frequência constante. Olha a palavra frequência. Será que ela é acentuada? Vamos fazer a divisão? Frequência. Ela é uma paroxítona, né? Gente, a gente paga cada mico quando tá dando aula. Mas olha, se você quer, você tá com dificuldade de identificar a sílaba tônica, você canta a palavra, tá? Eu tô com essa mão aqui porque eu estou morrendo de vergonha, mas a gente passa a vergonha para que vocês aprendam. Então você faz frequência, como se estivesse cantando a palavra. Então a sílaba mais prolongada é a sílaba tônica. Então a sílaba tônica aqui é a segunda, ou seja, nós temos uma paroxítona. E qual é a terminação dela? Um ditongo. Eu falei para você que as paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Olha aqui, ó. Tá vendo? Paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas, tá? Então, por esta razão, frequência leva acento, tá? É uma paroxítona terminada em ditongo, razão pela qual a letra C está errada. D. Os pais e os professores cumprem diferentes papéis na construção dos processos de educação financeira das crianças. Será que papéis é acentuado?
Vamos fazer a divisão aqui. Papéis. Canta a palavra. Vai. Você tá sozinho, você pode cantar a palavra, tá? Eu é que tô pagando mico. Papéis. Então, nós temos aqui uma oxítona. Eu falei para você da questão dos ditongos, ó, abertos. Quando ele tá em uma oxítona, quando ele tá em uma paroxítona. Olha aqui, foi aqui? Foi aqui. Quando os ditongos ei, oi, eu está numa oxítona, eu dei o exemplo de herói, tá? Se você tá com dificuldade de memorizar a regra, memoriza o exemplo. Herói tem acento, heróico não tem acento. Então, quando nós temos esse ditongo presente na sílaba tônica de uma oxítona, que é o caso aqui, papéis, o S não é levado em consideração, tá? Ela é acentuada. Então, por isso, papéis tá errado. Letra D tá errada. Precisava do acento aqui. Ok? Então, a letra D só pode ser nosso gabarito, né? E olha quem apareceu aqui na letra D. O esforço de construção de uma rotina de cuidados financeiros cotidiano é ainda um ato heróico de poucos brasileiros. Você já sabe que heróico não é acentuado porque o ditongo aberto, oi, está na paroxítona. Ele só é acentuado quando esse ditongo aberto aqui está na sílaba tônica de uma oxítona, tá bom? Então, nosso gabarito aqui é a letra E. Segunda questão. No texto foram empregadas palavras aí e ótimo, ambas acentuadas graficamente. Duas outras palavras corretamente acentuadas pelos mesmos motivos que aí e ótimo são respectivamente. Então, vamos lá. Você pode ter ficado na dúvida sobre a regra pela qual aí é acentuado. Então, vamos por eliminação. Ótimo. É ótimo. É ótimo porque é aquela regra maravilhosa das proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Como aqui o texto, o enunciado pede respectivamente, a segunda palavra precisa ser acentuada por ser uma proparoxítona. Ébano é? Ébano é. Uma proparoxítona. Então, não podemos eliminar a letra A ainda, tá? Ritmo é uma proparoxítona? Não, gente, ritmo só tem 2 sílabas. Então, nem podia ser uma proparoxítona, né? Porque a proparoxítona tem que ter pelo menos 3 sílabas. Então, a gente já pode eliminar a letra B, tá? Letra C. Incrédulo é proparoxítona? É. Incrédulo. Canta a palavra aí. Incrédulo é uma proparoxítona. Então, não podemos eliminar a letra C, pelo menos não ainda. Sonâmbulo. Também, ó. Sonâmbulo é uma proparoxítona. Não podemos eliminar a letra B ou a letra D. E letra E, econômia. Gente, aqui era economia, tá? Econômia não existe. Existe econômica, mas econômia não. Então, aqui seria economia, economia, ou poderíamos ter o adjetivo econômica. Ok? Mas econômia não existe. Então, podemos eliminar a letra E. Vamos agora ter que analisar as primeiras palavras, tá? Juiz. Ok, eu vou logo dizer. A palavra aí é acentuada devido à regra do hiato. Olha só os requisitos. Nós temos o i acentuado, 2 vogais, uma ao lado da outra na palavra. O i acentuado é a segunda, tá sozinho na sílaba e ele não está. Nossa, depois disso não vem o NH, né? Sabe quando você fica na dúvida? Precedido? Enfim, esse daqui não tá, o NH não aparece depois. Então, preenche todos os requisitos.
Então, aqui é a regra do hiato. E aqui é a regra das proparoxítonas. Juiz. É assim. Isso é a regra do hiato? Não. Por quê? Porque o I não está sozinho na sílaba, gente. De novo, quais são os requisitos? Ter duas vogais juntas na palavra, tá? O I ou o U que vai receber o acento tem que ser a segunda vogal, ok? Ele tem que estar sozinho na frase ou seguido de S, aqui não tá seguindo de Z, e o dígrafo NH não pode aparecer logo em seguida, tá? Então ele não cumpre a palavra juiz, não cumpre esses requisitos porque o I não tá sozinho na sílaba, tá? Junto com o Z. Então aqui tá errado, a palavra juiz não é acentuada, tá? É assim. A letra B a gente eliminou, mas vamos olhar rapidamente. Icaraí. Aqui segue a regra do hiato, mas a letra B está errada por causa de ritmo. Icaraí segue a regra do hiato, olha. Duas vogais juntas, o I é a segunda, tá sozinho na frase e depois não aparece NH. Então, regra do hiato sim, mas ritmo não é proparoxítona, tá? Ela não é acentuada. Ok. Letra C. Caquis. Caquis é oxítona. Caquis. Eu falei para você que as oxítonas terminadas em I eram acentuadas? Não, né? Eu falei que essas aqui, ó, essas oxítonas terminadas em A, E, O, N e ENS é que são acentuadas. O I tá na lista? Não. Então, oxítona terminada em I, seguida ou não de S, não é acentuada. Por isso que eu falei, essas regras precisam ser memorizadas. Não são as únicas regras de acentuação, mas essas são as que mais aparecem em prova e você precisa saber, tá? Então, caquis não é acentuado, incrédulo é proparoxítona, como a gente viu. País, eu já dei esse exemplo, gente. Quando eu estava explicando de tongo, ou a diferença de vogal e semivogal, né? País, também, ó. Aqui nós temos a regra do hiato. Nós temos as vogais juntas aqui. O I está ou sozinho na sílaba ou seguido de S pode. Depois não aparece NH. E essa vogal aqui, ela é a segunda, porque a primeira é o A. Então, regra do hiato. Sonâmbulo, proparoxítona. Temos. Ok? É a letra D, o gabarito. E abacaxi, oxítona terminada em I, que a gente acabou de ver aqui em caqui, não é acentuado, tá? Então, nosso gabarito, letra D de dado. Terceira questão. A presença ou ausência de acento gráfico nem sempre se repete quando uma palavra está no singular ou plural. Ou seja, às vezes nós temos uma palavra no singular com acento, quando ela vai ao plural, ela perde o acento. E o contrário também pode ser verdade. Nós temos uma palavra no singular sem acento, quando ela vai ao plural, ela pode receber o acento. É isso que está dizendo aqui. Quanto ao emprego do acento gráfico, a seguinte palavra se altera quando vai ao plural. A gente precisa identificar, então, a alternativa que se altera em relação ao acento gráfico, quando ela vai para o plural. Qual é o plural de item? Itens. A palavra item. Item. Canta a palavra. Canta a palavra. Ela é uma paroxítona. Eu vou sempre dizer, vou sempre repetir. Paroxítona terminada em é acentuado? Não. Por que não? Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui o slide. Olha aqui.
Eu falei que as oxítonas terminadas em ou ens são acentuadas. E eu também falei que, por essa razão, as paroxítonas com essas mesmas terminações não são acentuadas. Aqui nós temos uma paroxítona terminada em en. Então, não é acentuada. Por quê? Porque com essa terminação você acentua as oxítonas, tá? Por isso que tem que memorizar as regras. E o plural, itens, tem a terminação ENS. Também, paroxítona com essa terminação, a gente não acentua, né? Acentua só as oxítonas. Então, a letra A não é nosso gabarito, porque o comando da questão pede uma palavra que se altera. Aqui a palavra no singular não era acentuada graficamente, no plural continuou sem ser acentuada graficamente. Vamos para a letra B. Viúva. Aqui nós temos a regra do hiato. Olha, nós temos aqui, ó, duas vogais juntas na palavra. O U é a segunda, ele tá sozinho na sílaba e depois não aparece NH. Preencheu todos os requisitos. Regra do hiato. Qual é o plural de viúva? Viúvas. Continua com acento. Houve alteração? Não. Singular tinha acento, plural também tem acento. B não é o nosso gabarito, porque a gente está procurando aqui se altera. Vamos para a letra C. Açúcar. Cuidado aqui. Cuidado na letra C. Açúcar é uma paroxítona terminada em R. E quando você vai para o plural, qual é o plural de açúcar? Açúcares. Quando você coloca no plural, agora ela se torna uma proparoxítona, tá? Mas não foi isso que a questão perguntou. A questão perguntou, a questão solicitou uma alteração no que diz respeito ao acento gráfico. Então, no singular tinha acento? Tinha. No plural tem acento? Tinha. Tem acento? Tem. Então, não houve alteração em relação ao acento gráfico. Houve alteração no que diz respeito à classificação dela em relação à tonicidade. Antes era uma paroxítona, no plural é proparoxítona, mas não é isso que a questão quer. Ok? Então, cuidado com a letra C. Letra D de dado. Fiel, plural, fiéis. Agora sim, teve mudança. Por que fiéis é acentuado, gente? Porque nós temos o ditongo ei numa oxítona. E eu falei que quando esses ditongos abertos ei, oi, eu estão na sílaba tônica de uma oxítona, ele é acentuado. Dei a você o exemplo de herói. Não foi? Porque eu sei que é difícil memorizar essas regras. Então, memoriza o exemplo e na hora da prova você separa e vê, ok, ó, o ditongo tá na sílaba tônica de uma oxítona. Dei a você o exemplo de heróico, que não recebe o acento. Por quê? Porque a sílaba aqui, o ditongo tá na sílaba tônica de uma paroxítona. Ok? Memoriza os exemplos, então. Então, fiel, fiéis, tem acento. Ok? A letra é o nosso gabarito. E técnica, no plural, técnicas. Continuou com acento, então tá errado. Terceiro, letra D, de dado. Vamos seguir? Quarta questão. A palavra saíam contém hiato acentuado. Você já sabe da regra do hiato, não foi? Deve também ser acentuado o hiato de tranquilo, mamão com açúcar. A questão está pedindo a alternativa que é acentuada por conta da regra do hiato. Regra do hiato é o quê? I e U tônicos
sendo que eles são a segunda vogal do encontro vocálico. Ele tem que estar sozinho na sílaba, ele, o U ou o I, tá? Ou seguido de S. E, por fim, não pode aparecer um dígrafo depois, né? Que é um dígrafo, qualquer dígrafo não, o dígrafo NH. Tá? Não pode aparecer um NH depois. Certo? Esses aqui são os 4 requisitos. Vamos ver. Juízes. A palavra juízes deveria ser acentuada? Vamos dividir. Ju-i-zes. Olha aqui o encontro vocálico. O I é o segundo, a segunda vogal, porque o primeiro é o U. Tá sozinho na sílaba e depois não aparece NH. Portanto, deveria receber o acento. Tá? Letra A tá errada. Ah, não. Também deve ser acentuado. Letra A tá certa, né? Ele pede a questão que tem a alternativa que deve ser acentuada. Ok, então a letra A tá certa. Vamos olhar o resto. Rainha, a gente já viu. Qual o problema de rainha? O NH, não é? Ó. Aqui nós temos o I sozinho, é a segunda sílaba, é a segunda vogal, perdão, do encontro vocálico, sendo que depois aparece NH. Então, por isso, não é acentuado. Não fosse esse NH aqui, talvez desse, tá? Coroou, né? Do verbo coroar. Depois do novo acordo, que nem é tão novo assim, né? Já tem aí uns 15 anos, a gente não coloca mais o acento nesses antes a gente falava assim, vem, né? E leem, do verbo ler, mas agora não tem mais, tá? Então, não. Isso aqui nem é regra do hiato, gente. A regra do hiato é só para o I e U, tá? I e U tônicos. Vem também não é acentuado, eu acabei de falar que não perdeu o acento e novamente não é acentuado. Se bem que ele nem pede regra do hiato, né? Ele só pede o hiato acentuado. Então, deixa eu botar aqui, essa aqui é a regra do hiato. É a regra do hiato de acentuação. Vem não é mais acentuado, né? Era, mas agora não é mais, tá? Suada. Porque temos um hiato aqui, ó, tá? Por que não é acentuada? Porque só acentua isso aqui, ó. O I e o tônico. Aqui o que tá sozinho na sílaba é o A. Então, não se acentua. Então, a resposta é a letra A mesmo. Ok? Simbora para a quinta. A palavra tecnológicos, essa vírgula aqui não existe. A palavra tecnológicos recebe acento gráfico, de acordo com as regras da norma padrão da língua portuguesa. O grupo em que todas as palavras devem ser acentuadas pela mesma regra é presente para você, não é? Porque a palavra tecnológicos é uma proparoxítona. E como você sabe, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, a gente vai precisar encontrar a alternativa em que as 3 palavras sejam proparoxítonas, tá bom? Letra A, vítima, proparoxítona. Orgânico, proparoxítona. Fácil, paroxítona. É uma paroxítona terminada em L. As paroxítonas terminadas em L são acentuadas, mas eu não
disse que você precisava memorizar essa regra, tá? Essa regra você não precisa memorizar, eu tô só dizendo aqui. Então, paroxítonas terminadas em L, por exemplo, fácil, difícil, difícil, são acentuadas. Então, letra A está errada, porque fácil não é proparoxítona. Letra B, vítima, a gente já viu, proparoxítona, olha aqui, ó. Satélite, proparoxítona, satélites. Canta a palavra aí. Satélites, proparoxítona e altíssimos também. Altíssimos. Aqui, ó. Então, letra B, gabarito da questão. Vamos olhar rapidamente. Letra C, o restante. Letra C. Fotossíntese, proparoxítona. Olha. Quando a gente tem esse dígrafo aqui, SS, cada um fica em uma sílaba diferente, tá? Fotossíntese, proparoxítona. Mas atraídos é uma palavra acentuada pela regra do hiato. De novo, olha aqui o encontro vocálico, o I é a segunda vogal, tá sozinho na sílaba e depois não aparece NH. Quatro requisitos. Então, atraídos é acentuado por conta da regra do hiato. E domínio é uma paroxítona terminada em ditongo. Foi uma das regras que eu pedi para você memorizar. As paroxítonas terminadas em ditongo, qualquer ditongo, crescente, decrescente, oral, nasal, são acentuados, tá? Então, letra C é errado. Letra D de dado. Saúde, a gente já sabe que é regra do hiato. Possível é paroxítona terminada em L, igual a fácil. Então, não, já tá errado, né? E biológicos é proparoxítona. E na letra E, vulneráveis, paroxítona terminada em ditongo, né? Ó. Vulneráveis. Aqui. Paroxítona terminada em ditongo. Vulneráveis. O S não conta, tá? Pro ditongo. Luminária também, paroxítona terminada em ditongo. Luminária, tanto faz, ó. O ditongo aqui, paroxítona terminada em ditongo, então não é oxítona. E incontável, paroxítona terminada em L, ok? Então, letra B é a nossa resposta. Sexta questão. Das palavras acentuadas, todas retiradas do texto, a gente não precisa do texto, tá aqui, estão aqui as 4 palavras. Ele pede quais dessas quatro recebem acento por causa da mesma regra. Então, vamos ver a regra de cada uma, né? História. Paroxítona terminada em ditongo. Você deve estar querendo já entrar com recurso aí e dizer assim, mas história não é proparoxítona? Veja, história. Pode ser. Acontece que as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, meu Deus, o que é ditongo crescente? Não se desespere, olha o nome, crescente. O que é crescente? É o que cresce, vai do menos para o mais, do menor para o maior, de baixo para cima. Então, o que é do mais fraco para o mais forte? O que é uma paroxítona, o que é um ditongo crescente? Você já sabe que um ditongo é quando a gente tem dois sons vocálicos na mesma sílaba. Então, um ditongo crescente é aquele que está mais fraco e fica mais forte, ele cresce. Ou seja, primeiro vem uma semivogal, depois vem uma vogal.
Primeiro vem o mais fraco, depois vem o mais forte. É o que acontece com história. História. Veja que o A é mais forte do que o I. História. História. Então, nós temos uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Alguns gramáticos dizem que as paroxítonas terminadas em ditongo crescente podem ser proparoxítonas. Eles chamam essas proparoxítonas de proparoxítonas acidentais ou proparoxítonas eventuais, tá? A Academia Brasileira de Letras, a ABL, admite as duas classificações. Então, para a ABL, a palavra história, por exemplo, pode ser tanto uma paroxítona terminada em ditongo crescente, quanto uma proparoxítona. E a minha banca? Bom, você vai ver, você vai ter que saber o posicionamento da banca. Infelizmente, eu não sei o posicionamento da SES Gran Rio em relação a esse assunto. Eu sei que a Sebrasp admite os dois também, tá? Admite as duas regras, tá certo? Então, aqui eu tô entendendo como paroxítona terminada em ditongo, mas pode ser uma proparoxítona. Vamos ver. Então, história, paroxítona terminada em ditongo crescente, talvez uma proparoxítona eventual, tá? Camponês. Olha, camponês, oxítona terminada em E, seguidas ou não de S. Lembra da regra das oxítonas? Acentua-se as oxítonas terminadas em A, E, I, seguidas ou não de S, e em ou ens. Tá? Então, história é uma, vamos lá. Paroxítona terminada em ditongo. Aqui eu vou colocar só oxítona, tá? Construir-se. Construir-se. Temos aqui a regra do hiato. Não é isso? Veja que aqui nós temos um encontro vocálico. O I é a segunda vogal desse encontro vocálico. Está sozinho na sílaba ou seguido de S pode, ou acompanhado de S na mesma sílaba. E depois não aparece NH. Todos os requisitos preenchidos para a regra do hiato. E impossível. Impossível. Nós temos aqui uma paroxítona terminada em L. Então, gente, nós temos 4 regras diferentes. A primeira é a história, paroxítona terminada em ditongo. A segunda é uma oxítona. Essa regra das oxítonas é a mesma, tá? Oxítonas terminadas em A, E, O ou ENS. Regra do hiato e paroxítona terminada em L. Então, nós temos 4 palavras que pertencem, que são acentuadas devido a regras diferentes, o que faz da letra E nosso gabarito, né? Nenhuma delas, pois as 4 palavras recebem acento em razão de normas ortográficas diferentes, tá? Aqui apenas 2, ó, história e construir-se são paroxítonas. Construir-se é paroxítona, mas ela é acentuada por causa da regra do hiato, tá? Apenas 2, construir-se e impossível, por ter a mesma vogal tônica. Não, gente, não. Ok, aqui a vogal tônica é I, aqui a sílaba tônica é Si, e a vogal tônica é I também, mas não existe essa regra, tá? 3 delas, história, construir-se impossível por serem proparoxítonas. Impossível não é proparoxítona, tá? Construir-se também não, tudo errado. Apenas 2, história e camponês, por serem substantivos. Virgem, não, nada a ver. A classe das palavras, substantivo e adjetivos, não vai interferir aqui na regra de acentuação, ok? 7ª questão. Todas as palavras do grupo devem receber corretamente acentuação gráfica. Então, vamos para procurar a alternativa em que as 3 palavras devem ser acentuadas. Letra A. Tranquilo. Tranquilo não recebe acento, tá? Já vou dar spoiler, mas vamos ver por quê.
Canta a palavra aí, tranquilo. Nós temos uma paroxítona terminada em O. Quais são as palavras terminadas em O que são acentuadas? Exatamente, oxítonas. Acentuam-se as oxítonas terminadas em O. Isso quer dizer que, por tabela, as paroxítonas com essa terminação não são acentuadas. Então, a letra A já morre, né? Paciente. Paciente. Mesma coisa, ó. Paroxítona terminada em E. São as oxítonas terminadas em E que são acentuadas, ok? Então, também não recebe acento. E poético recebe, porque é uma proparoxítona. Stephanie, não é regra do hiato, não? É não, porque a regra do hiato é só para o I e para o U. Aqui é o E, ok? Então, letra A, não. Letra B, júri, náutico e inevitável. Nossa, quando falo em náutico, gente, eu sou pernambucana. E eu torço pelo esporte. Estou gravando esse vídeo em novembro de 2025 e nós estamos oficialmente classificados para a Série B 2026, né? Então, apesar disso, eu olho para esse nome náutico e chega a me dar agonia, mas vamos lá. Júri. Júri, nós temos uma paroxítona terminada em I. As oxítonas terminadas em I são acentuadas? Oxítonas. Não. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O e E. Então, e não entra aí, tá? Não entra aí. Então, quer dizer que as paroxítonas terminadas em I são acentuadas. Então, veja que quando você sabe uma regra, você consegue aplicar essa regra para outra. Você tem a regra das oxítonas, você consegue aplicar essa regra para as proparoxítonas, né? Por exclusão. Então, o júri é acentuado. Náutico é acentuado, porque é uma proparoxítona, tá? O adjetivo náutico. Então, e inevitável também é, porque é paroxítona terminada em L, inevitável. Não pedi para você memorizar essa regra, mas ela já apareceu algumas vezes aqui, tá? Paroxítonas terminadas em L são acentuadas. Então, letra B é a resposta correta. Tá? Olha quem tá aqui na letra C, que gosta de aparecer em prova. Herói é acentuado, heróico não, tá? Heróico não é acentuado. Pelaquela razão, tá? O ditongo oi tá na sílaba tônica de uma paroxítona. Político é acentuado, porque é proparoxítona, e item, a gente já viu, não é acentuado, porque é paroxítona terminada em em. As oxítonas terminadas em em são acentuadas. Tá aí, letra C. Letra D, consciente não é acentuado, gratuito não é gratuito, não é acentuado, e fácil é acentuado porque é paroxítona terminada em L, tá? Por que que gratuito e consciente não são acentuados? Gratuito, paroxítona terminada em O, pessoas. São as oxítonas terminadas em O que são acentuadas. Mesma coisa para consciente. Consciente, paroxítona terminada em E. Acentua? Não. Acentuam-se as oxítonas terminadas em E. Tá? Então, vou a letra D. E aqui, letra E, inflamável, tem acento, porque é paroxítona terminada em L. Aparece muito essa regra. Ó. Países é acentuado por causa da regra do hiato. Presente não é acentuado, porque paroxítona terminada em E. Só acentua as oxítonas. 8. Simbora. No trecho, em um plano, temos o tão celebrado futebol arte, glorificado como a forma genuína de nosso suposto estilo de jogo. A palavra destacada, que não foi destacada, mas é genuína, tá? A palavra destacada é acentuada graficamente pelo mesmo motivo que, cara, você vai dar risada. Genuíno.
Qual é a regra? Regra do hiato. Nós temos aqui, ó, o encontro vocálico, o I tônico, tá? É a segunda vogal, a gente acentua na regra do hiato. O I ou U, ele tá sozinho na sílaba e depois não aparece NH. Preencheu todos os requisitos. Então, a gente precisa encontrar a alternativa que traga uma palavra acentuada por conta da regra do hiato, e ela já está aqui, ó, países. O I sozinho na sílaba, tônico, a segunda vogal do encontro vocálico e depois não aparece NH. Tá ok? Além, oxítona terminada em, acentuam-se as oxítonas terminadas, isso vai entrar na sua cabeça. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S e em ou ens. Então, é aqui uma oxítona, a regra das oxítonas. Declínio, paroxítona terminada em ditongo. Precisa acentuar. Você tá vendo que são todas as regras que eu falei? Só são essas? Não. Tem um monte de regras de paroxítonas, mas essas são as que mais aparecem. Ídolo, proparoxítona. E viés, oxítona terminada em E, seguida ou não de S, tá? Então, gabarito, dedidado, países, regra do hiato. Nona questão. No seguinte período, a palavra em destaque está grafada de acordo com a ortografia oficial. Qual é a que está correto aqui, né? Então, temos 4 alternativas erradas e uma correta. Letra A. O sindicato se preocupa com o aspecto educativo da cartilha. Canta a palavra. Canta a palavra. Aspecto. É uma paroxítona. Paroxítona terminada em O é acentuada? Não. Por quê? Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S e E. E as paroxítonas com essa terminação, com essas terminações? Não, tá? Então não tem acento. B de bola. Várias entidades mantêm convênio conosco. Gente, aqui é a mesma coisa do tem. Lembra que eu falei lá atrás que o tem, quando é no singular, ele não tem acento? Quando é no plural, ele recebe o acento circunflexo só para diferenciar a conjugação? O mesmo acontece para o verbo manter. Porque o verbo manter é derivado do verbo ter. Então, se ele tem, ele mantém. A letra B está aparecendo ser o nosso gabarito, né? Vamos olhar a letra C. O consumidor tem de ser consciente. Ai, meu Deus. Consciente. Paroxítona, terminada em E, é acentuado? Não. Por quê? Não vou falar a regra. Regra das oxítonas, mas não vou dizer de novo, tá? Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S ou em ou ens. Então, consciente não tem acento. Substantivo, mesma coisa, não tem acento, porque paroxítona terminada em O, tá? Olha aqui, isso aqui é uma sílaba, não é assim, tá? Isso aqui tá errado, Por quê? Lembra que eu falei que em cada sílaba, em toda sílaba deve haver uma vogal? Aqui tem vogal? Não tem. Então, isso aqui não é uma sílaba, tá? A sílaba é isso aqui. Certo? Cuidado com isso. Substantivo, tá? Substantivos. Paroxítona terminada em O, não é acentuada. E ritmo a gente já viu. Paroxítona também, terminada em O, não é acentuada. Acentuada é oxítona. Então, letra B, ó, a resposta correta mesmo. E agora nós vamos para a nossa última questão. Questão 10, tá? A palavra que precisa ser acentuada graficamente por estar correta quanto às normas em vigor está destacada na seguinte frase. Então, vamos procurar a resposta correta.
Oi? Peraí. Tá, a palavra que precisa, desculpa, que precisa ser acentuada. Então, ela precisa ser acentuada, mas ela não está, não é isso? Então, vamos lá, letra A. Todo torcedor tem um sentimento especial em relação à seleção. Torcedor está no singular. Lembra que eu falei que o tem e os seus derivados, né? Por exemplo, o verbo manter, reter, enfim. No singular ele não leva acento, aqui no presente do indicativo. Se fosse plural, sim. Então aqui está certo. Né? Ele quer a palavra que precisa ser acentuada. Tem não precisa ser acentuada. Então letra A não é o nosso gabarito. Letra A não é o nosso gabarito porque tem, a palavra tem não precisa ser acentuada. A gente precisa encontrar a que precisa. B de bola. Muita gente do exterior vem ao Brasil para ver a Copa do Mundo. Mesma coisa do verbo ter, tá? Vem plural, vem singular. Então, muita gente, olha, embora isso tenha uma ideia de plural, a palavra está no singular, ok? Tem uma ideia de plural, mas a palavra está no singular. Gente é singular. Então, vem, não precisa receber acento. Letra B não é o nosso gabarito, porque a gente está procurando a palavra que precisa. C. Há árbitros que costumam supor, opa, cuidado, o verbo por é acentuado, mas supor não, tá? Supor não é um derivado do verbo por, tá? Então, supor não tem acento. Por que não? Supor. Oxítona terminada em R, tá? São as paroxítonas terminadas em R que são acentuadas, tá? Por exemplo, que é um nome próprio, mas pessoas aí chamada, se você tem nome Vitor, saiba que o seu nome deveria ser acentuado, tá? Porque é uma paroxítona terminada em R, tá? Mas com nome próprio a gente, nome próprio tem licença poética. D. Alguns jogadores dizem nas entrevistas que eles sempre se doam nos jogos. O verbo doar, tá? Então, não tem acento. Tá certo aqui. Eles se doam. Ia ter acento onde, gente? Não tem. Tá certo. Então, a resposta só pode ser a letra E, né? Os jornalistas de emissoras diferentes também se reúnem ao final do trabalho. Que regra é essa? Regra do hiato. Olha aqui, encontro vocálico, o é a segunda vogal, nós temos ele sozinho na sílaba e depois não aparece NH. Regra do hiato, então essa palavra aqui, reúnem, deveria ser acentuada e não está acentuada. Razão pela qual a letra E é o nosso gabarito. Tá bom? E este foi o nosso Resolvendo e Aprendendo de Acentuação da banca Sesgan Hill. Eu fico por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!